Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muita luz e muita paz na vida de vocês. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo e eu gostei bastante. Eu vou deixar um trecho da palestra do Deninho, o evangélico espírita. Eu no começo assim eu achei o título meio estranho, né? Um evangélico espírita. Geralmente, sem julgar a religião evangélica, é claro, geralmente eles não acreditam, né? E eu fui pesquisar a história do Deninho e é impressionante como a espiritualidade trabalha, tá? Eu vou deixar um trecho mais ou menos aí de uns 5 minutos de uma palestra que ele deu e eu vou fazer um comentário em cima do que ele falou, tá? Se você estiver gostando do canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, comente o assunto que você quer que eu aborde. Isso me ajuda bastante, gente, porque tem dias que eu não tenho ideia do que fazer para vocês. E com certeza vou acompanhar a palestra as palestras do Deninho, beleza? Então eu vou deixar o vídeo com vocês e depois no final eu volto pra gente comentar, beleza? Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que eu retorno a essa casa abordando da forma mais analítica possível, sem aprofundar muito, mas também não sendo muito simplório, sobre o que está escrito no livro de Deuteronômio, quando diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as dominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Então, através dessa passagem bíblica lá do livro de Deuteronômio, surge a grande questão, a grande pergunta, que é o tema da nossa reflexão da noite de hoje. É proibido consultar os mortos? Se não, então por que está escrito isso na Bíblia? A proibição não vem de Deus. A proibição vem do próprio Moisés, de que no meio do povo hebreu não se consultasse os mortos. E um dos pontos que eu queria ler para vocês bem rapidamente é o que Kardec ele diz lá no capítulo 11, mais especificamente no ponto 3, ele vai dizer o seguinte: é preciso que se leve em conta os motivos que justificam essa proibição e que hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como provam estas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará por si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitões e seus mágicos. Se você entender essa parte, o resto você pode desconsiderar. Porque aqui está a chave para o entendimento dessa proibição. Onde é que estava o povo hebreu antes de peregrinar 40 anos no deserto? Onde é que eles moraram por mais de 400 anos? Me lembro quando uma vez fui morar em São Paulo, já morei em São Paulo, viu? Já morei em São Paulo. Só morei lá 3 meses, já estava falando paulista. Já tinha perdido esse sotaque aqui pernambucano, não é? 3 meses. Agora imagine 400 anos. Onde é que eu quero chegar com isso? Antes dessa proibição, é preciso entender que o povo hebreu, ele passa 400 anos em terras egípcias. E o povo rico em termos de cultura e de conhecimento. Basta dizer para vocês, de forma bem simples, que os egípcios, eles nos legaram conhecimentos na área de matemática, química, filosofia, geometria, astronomia,
O sistema de numeração egípcio é uma coisa linda de se estudar. E aqui começa toda essa explicação do porquê desse versículo de Deuteronômio. Primeiro ponto. O povo hebreu aprendeu coisas no Egito. Então é fácil perceber que eles aprenderam, inclusive, por que não chamar de arte, entre aspas, de evocar os mortos? Porque não se pode proibir uma coisa que não existe. Vocês já imaginaram, no século XIX, lá na França do século XIX, quando Kardec andava de charrete, puxada por cavalo, vocês já imaginaram uma placa assim, puxada por cavalo, né? Aquela charrete puxada por cavalo. Vocês já imaginaram assim, naquela época, uma placa do tipo: proibido trafegar a mais de 100 km por hora. Isso fazia sentido naquela época? Porque uma carroça puxada por cavalo não vai alcançar esse tipo de velocidade. Até que eu conheça, não. Então, primeira coisa, se proibiu, é porque existe. Segundo ponto, qual era o objetivo dessa prática naquela época? Imagine vocês se pudéssemos conversar com os espíritos. E conversar mesmo. Fazer perguntas e respostas. Qual seria a pergunta que nós fazíamos? Vocês acham que é diferente do que seria hoje? A gente vai fazer perguntas sobre o quê? Casamento, namorada, namorado, se vai acertar na Mega Sena, sobre a vida dos outros. É ou não? Imagine. Fazer perguntas desinteressantes. Então no Egito se fazia de tudo que é jeito. Se fazia de forma leviana. Bom, eu achei, né, a minha opinião em relação ao Deninho, a pessoa que estuda a Bíblia, os evangélicos, tá? Eles vivem com a Bíblia na mão. E não foi diferente com o Deninho. O quão importante pro Espiritismo eu achei, tá? Uma pessoa com conhecimento bíblico como ele tem, querendo ou não, ele estuda a Bíblia, tá? E eu fui atrás de um pouco da história dele, e ele achou o Livro dos Espíritos no lixo. E ele se, vamos dizer, converteu ao Espiritismo. Por quê? Começou a estudar a Bíblia e começou a estudar o Livro dos Espíritos. Eu achei muito interessante. É um cara simples, mas com uma visão e um conhecimento espírita que vai agregar muito para o espiritismo. E ele explica coisas. Essa palestra é muito rica, tá? Eu só peguei 5 minutos e 30. Em relação a invocando os mortos, os egípcios, como ele disse, eram um povo muito inteligente. E eles eram, né, um povo que reencarnacionista. Eles acreditavam na reencarnação. Tanto que eles mumificavam os faraó e colocavam os tesouros, dizendo que o faraó ia voltar à vida e ia ter os tesouros perto, tá? E o povo hebreu, como foi escravizado durante 400 anos pelos egípcios, como o Deninho falou, eles perdem a identidade. Então, na época, Moisés queria quebrar os costumes egípcios nos hebreus, para eles terem a própria identidade. Depois, mais para frente ali, ele explica outras coisas, tá? Que eu vou ver se eu consigo passar para vocês aqui no canal. Eu achei muito interessante essa palestra e com certeza eu vou ver outras, tá? Quem não conheceu o Deninho ainda, tipo eu, que eu não tinha conhecido, é só procurar, tá? Deninho, o evangélico espírita. No começo eu achei meio estranho, porque evangélico não acredita no espiritismo. É bem difícil. Eles não acreditam em reencarnação. Para eles, morreu, ficou guardado. As pessoas falam, né? As pessoas evangélicas. E se você for aprofundar o estudo, né? Você vai ver que não é assim. E, nossa, essa palestra ele dá vários exemplos
batendo o que está na Bíblia junto com o Livro dos Espíritos. Eu achei muito interessante, muito enriquecedor. Quem conhece a Bíblia de cabo a rabo, eu fiquei muito encantado com as palestras do Denim, tá? E quem gosta de se aprofundar no Espiritismo, aconselho, procure lá, tá? E vejam que conhecimento, gente, que conhecimento. É muito legal, quebra muito tabu, e ele explica de forma simples, tá? É uma pessoa simples, humilde, explica de forma simples o que está na Bíblia e o que o Espiritismo condiz com o que está na Bíblia. É muito importante isso, tá? Eu gostei bastante. E era isso que eu tinha para falar, gente. Se você gostou do assunto, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e nos ajude a abordar alguns assuntos. Você pode dar a dica de um vídeo que eu possa assistir ou eu analisar, tá? Eu vou ter o maior prazer do mundo em fazer isso. Porque muitas vezes me faltam ideias. Porque eu achei impressionante a palestra desse rapaz, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.